Bora lá, galerinha. Hoje o meu abraço vai para os nossos alunos da primeira série. A gente vai estar aqui hoje retornando ao nosso estudo da mecânica, né? Lembra que esse estudo é a parte inicial do nosso material na frente A, né, do nosso módulo. Nós fizemos o estudo dividido com o professor Lúcio, né, de alguns tópicos. Com o professor Lúcio, vocês fizeram uma análise da cinemática, que é dita escalar. Finalizaram recentemente com o estudo de lançamento vertical e queda livre, né? E comigo vocês fizeram inicialmente o estudo na frente A da análise vetorial. Fizemos o estudo dos vetores, né? Aí demos uma pausa. Recentemente fizemos a análise da frente B do nosso material com o estudo da introdução da ótica geométrica. E agora nós iremos, né, voltar à análise da frente A para continuar o estudo dos movimentos e assim finalizar esse nosso primeiro módulo, né? O nosso primeiro volume do material Bernoulli. Professor, e por que é que não fez na continuidade? Porque nós precisávamos de alguns pré-requisitos para que vocês pudessem, né, de uma certa forma mais detalhada e de melhor entendimento, fazer estudo do que a gente vai iniciar nessa aula de hoje, certo? E para isso daí, é importante que vocês possam retomar, caso haja necessidade, e fazer uma revisão, mesmo que seja breve, primeiro, da análise de movimentos uniformes e uniformemente variados, né? Especificamente analisando as equações, né, as características de cada movimento, fazendo uma aplicação especificamente na análise de queda livre, certo? Para esse primeiro momento. E também é importante que vocês possam fazer uma revisão, mesmo que seja breve, né, da análise dos vetores, especificamente no que se refere à decomposição vetorial, ok? Isso por quê? Porque o que nós iremos estudar agora, de uma certa forma, ela é o resultado da junção de movimentos, né? Então a gente vai começar fazendo um estudo de um lançamento de projéteis, né, que a gente inicialmente vai considerar ocorrendo no vácuo, né? Só para que a gente tenha, de uma certa forma, uma facilidade maior no entendimento, né? A gente vai analisar um modelo teórico de lançamento de projéteis, e aí entenda, nesse nosso estudo, projétil é qualquer corpo de dimensões desprezíveis que venha a estar sendo de alguma forma lançado, certo? Então a gente vai estar pensando nesses corpos sendo lançados em regiões onde a existência do ar vai estar sendo desprezada, e isso daí, de uma certa forma, reduz a ação de uma força na nossa análise, né, que seria a força de resistência do ar. E esses lançamentos, eles são obtidos a partir da junção de outros dois que acontecem de forma simultânea. Então, o nosso primeiro estudo vai ser no lançamento horizontal. A gente vai fazer uma análise hoje nesse lançamento horizontal. E aí vocês vão ver que a abordagem matemática não vai trazer para a gente tantas novidades, até porque isso daí, de uma certa forma, vocês já estudaram em aulas anteriores, especificamente, como eu já havia comentado, com o professor Lúcio, movimento uniformemente variado, com o professor Rodrigo, a análise dos vetores, certo? Então, vamos ver como é que isso daí, nesse momento, poderá ser útil para a análise especificamente desse tipo de lançamento, certo? Vamos lá, vem comigo. Então, eu coloquei aqui para a nossa primeira aula o seguinte, ó, de retomada da frente A, ok? Lançamento horizontal, que eu vou complementar aqui para que fique evidenciado, que inicialmente a gente vai estar pensando nesses movimentos acontecendo no vácuo. E aí, sendo um movimento no vácuo, a gente diz que a força de resistência do ar é zero. Então, não vai ter ação da força de resistência. E, a partir de então, depois que esse corpo ele é lançado, a única força, então, que a gente vai precisar considerar para análise de todo o movimento é exatamente a força gravitacional, né, que sempre vai estar agindo nos corpos, puxando-os para o centro da Terra. Então, desprezando a força de resistência, a gente vai levar em consideração tão somente a ação da força gravitacional. Professor, o que é mesmo um lançamento horizontal? É a gente estar, de alguma forma, segurando um corpo a uma certa altura em relação a um referencial e dotar esse corpo de uma velocidade que inicialmente seja apenas no eixo X. Então eu estou segurando esse lápis aqui, ó, está a uma certa altura, eu posso impulsionar esse lápis para frente,
fazendo com que ele adquira inicialmente uma velocidade tão somente no eixo horizontal. Quando isso acontece, eu digo que esse lápis vai sair da minha mão e vai descrever um movimento que é exatamente o que a gente vai estar aqui chamando de lançamento horizontal, certo? Ele estava a uma certa altura e eu dotei ele de velocidade no eixo X. Ele sai da minha mão, movendo-se para frente, mas também pela ação da gravidade ele vai começar a cair. E daí é onde vem o que eu já havia comentado em momentos anteriores, a junção de dois movimentos que acontecem de forma simultânea. Porque enquanto o lápis se move para frente, ele também, pela ação da gravidade, começa a cair. Então, é um movimento descrito no eixo X e outro simultaneamente sendo descrito no eixo Y. Okay? São dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo, mas que possuem características diferentes, conforme nós iremos analisar agora, ok? Bem, existem outros tipos de lançamento. Um que vocês já estudaram, né, com o professor Lúcio, que é quando você lança um projétil na vertical. Então, é eu jogar esse lápis ou só para cima, né, ou só para baixo. Neste caso aqui, a gente tem um movimento que acontece em uma dimensão, porque esse lápis ou ele vai subir e depois descer, direção vertical, né, uma dimensão, ou se eu jogar ele para baixo, ele vai apenas descer. Então a gente diz neste caso em que está ocorrendo um movimento unidimensional. É um movimento que está acontecendo apenas no eixo vertical. Mas na hora que eu lanço ele horizontalmente, ou então obliquamente, como é oblíquo? É eu lançar ele assim, ó, com uma certa inclinação. Se eu jogar ele assim horizontal, lançamento horizontal. Se eu lançar ele com uma certa inclinação, né, como o cara arremessa uma bola no basquete, por exemplo, o cara jogar ele aqui, ó, é um lançamento do tipo oblíquo, certo? Isso aí serão cenas para a nossa próxima aula do lançamento oblíquo. Então, lançamento horizontal. Vamos lá. Primeiro, eu estou considerando aqui um corpo qualquer que eu estou representando como sendo uma bolinha, até porque para esse estudo, se isso é uma bola, se isso é retangular, se isso é oco, se é maciço, o formato, as dimensões, a massa não serão importantes para essa nossa análise, já que nós estamos considerando os movimentos no vácuo, ok? Então, o que vai estar se movendo para a gente não importa. O importante é a gente analisar o movimento que esse corpo vai descrever. Então, está aqui um corpo a uma certa altura, que eu estou chamando de H, e que por algum motivo, através de algum mecanismo, é empurrado para frente, né? E adquire uma velocidade inicial, que é uma velocidade tão somente no eixo X. Então, observe uma coisa importante. No lançamento horizontal, no momento inicial do lançamento, a velocidade y do corpo é igual a zero. Como é isso? Ele não se move verticalmente. No momento do lançamento, ele só possui uma velocidade horizontal. Então, ó, a velocidade inicial é uma velocidade do eixo X, né? Se tem uma velocidade no eixo X, o corpo vai mover-se horizontalmente. Mas, na medida em que ele sai desse ponto aqui, ó, que seria tipo uma basezinha, né? Na medida em que ele sai desse ponto, pela ação da gravidade, que vai começar a puxar ele para baixo, esse corpo aqui ele começa a descer. E quando ele vai descendo, ele adquire uma outra velocidade. Aquela que inicialmente era zero, no eixo Y, passa a ter valores que vão aumentando na medida em que esse corpo vai descendo. Então, eu considerei nesse ponto aqui, ó, que seria tipo um ponto 1. No ponto 1, esse corpo continua tendo uma velocidade x. Mas agora, além dessa velocidade x, ele já tem também uma velocidade y, né? Então, só, por que ele tem a velocidade x? Porque, ó, depois que ele é jogado, não existe, horizontalmente falando, nenhuma força que vá fazer essa velocidade x sofrer mudanças. Nem para mais e nem para menos. Então, vocês já estão estudando isso daí, né? O que acontece? Por inércia, o que está em movimento tende a permanecer em movimento até que sobre ele passe a existir a ação de uma força.
Se ele está em movimento no eixo X e não tem força agindo no eixo X, ele vai continuar em movimento no eixo X. Inicialmente, ele não estava em movimento no eixo Y. Olha aqui o eixo Y, velocidade zero. Mas passa a existir uma força na vertical, no eixo Y, que é a força da gravidade, que vai estar puxando ele para baixo, fazendo essa velocidade Y ir gradativamente aumentando. Então, considerando aqui esse ponto 1, o móvel que foi lançado continua tendo uma velocidade x, que é uma velocidade que permanece o quê? Constante, porque no eixo x não existe nenhuma aceleração, não existe nenhuma força. E agora ele também passa a ter uma velocidade no eixo y, porque na medida que ele vai caindo pela ação da gravidade, a velocidade y vai aumentando. Né? Então, no ponto 1, continua tendo Vx, mas agora já tem um Vy, que eu estou chamando de Vy1. Quando chegar no ponto 2, continua tendo Vx. E o Vy agora já é um pouco o quê? Maior. Eu posso dizer aqui que o Vy2 é maior do que o Vy1. Né? Vy2 é maior do que o Vy1. Por quê? Porque pela ação da gravidade que age no eixo y, a velocidade gradativamente vai aumentando, certo? Então perceba que neste caso, eu poderia decompor, dividir o lançamento horizontal em dois movimentos que acontecem de forma simultânea. Na medida em que esse móvel vai descendo e ocupando posições verticais, que neste caso vão tornando-se cada vez menor, né? Ele vai descendo, então nesse ponto, ele está a uma altura aqui, depois ele está a uma altura aqui embaixo. Então, os valores da vertical vão tornando-se cada vez menor. Ele está caindo, ele está descrevendo um movimento no eixo Y. Mas ele também descreve um movimento no eixo X, porque ele está saindo desse ponto aqui, que seria, por exemplo, o x0, e ao chegar aqui, ele se deslocou do 0 até esse ponto, horizontal. Depois, do ponto 1 para o ponto 2, ele saiu daqui, e chegou aqui, Então, horizontalmente, ele está percorrendo essa distância. Essa distância que eu estou representando por x. E, ao mesmo tempo, ele está descendo de uma altura vertical. É eixo y, que eu estou chamando de h. Então, o que a gente vai ter que fazer para analisar esse tipo de situação? Dividir o lançamento horizontal em dois movimentos que acontecem de forma simultânea. Um que ocorre no eixo X, onde não existe aceleração, né? Porque a aceleração que existe é apenas a da gravidade, que só age no eixo vertical, no eixo Y. Então, no eixo X, a aceleração é zero. E aí vocês sabem que quando a aceleração é zero, qual é o tipo de movimento? Retilíneo e uniforme, né? E no movimento retilíneo e uniforme, a velocidade ela permanece constante. Que velocidade é essa? É a velocidade no eixo X. Matematicamente falando, a gente sabe lá do movimento retilíneo e uniforme que calcular a distância para esse tipo de movimento é você fazer tão somente velocidade vezes o tempo, né? Então, não é assim que a gente calcula a distância lá nos casos de velocidade constante, é fazer o valor da velocidade vezes o tempo de movimento. No nosso caso, a distância que está sendo percorrida, eu estou chamando de x. A velocidade é o Vx vezes o tempo que eu estou colocando aqui, ΔT. Então, essa expressão daqui, ela não é uma nova expressão. Ela é um caso particular, né, de um movimento horizontal que é descrito no eixo X, em que a velocidade permaneceu constante. Né? Então, é um caso particular de um MRU. Tranquilo? Bem, esse X aqui, ele em muitos problemas de aplicação, vocês vão ver nos nossos exemplos, ele é chamado de alcance do projétil. Um corpo que é jogado, ele vai percorrer na horizontal uma certa distância. Ele vai ter um certo alcance. É a medida horizontal na distância que vai estar sendo percorrida pelo projétil, ok? Já no eixo Y, o movimento ele é de que tipo? Uniformemente variável.
Por que é uniformemente variado? Porque existe uma aceleração que é constante e diferente de zero. Que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade, né? Que nas proximidades da superfície da Terra a gente adota o valor 10 metros por segundo ao quadrado, até que seja dito um valor diferente. Caso não seja dito, a gente vai usar o valor 10. E aí, para o movimento uniformemente variado que acontece no eixo Y, o que é que nós vamos ter? Todas aquelas equações de movimento variado. Na realidade são três, não são todas. São três equações. Uma da velocidade, lembra? V igual a V0 mais AT, que vocês brincam dizendo que é vovô ateu. Tem outra lá que é a da posição, S igual a S0 mais V0t, AT quadrado sobre 2. E tem a equação de Torricelli. Com essas três relações matemáticas, a gente consegue fazer o estudo do movimento uniformemente variado. Aqui, essas três equações, elas novamente vão ser adaptadas. Adaptadas de que forma? Onde você tem na equação o valor do V0, observe que a gente está falando do movimento no eixo Y. E no eixo Y, a velocidade inicial é quanto? É zero. Então, em todas aquelas equações, onde nós temos velocidade inicial, a gente vai colocar zero. E onde nós temos a aceleração, a gente vai substituir pela aceleração da gravidade G. Daí a gente chega a essas três relações aqui, ó, que vocês estudaram recentemente com Lúcio, fazendo uma análise especificamente do movimento de queda livre. Professor, e um lançamento horizontal é uma queda livre? Quando você considera só o que acontece no eixo Y, é. Porque o eixo Y, você vai ter um movimento que é acelerado, devido à existência da gravidade, com a velocidade inicial, zero. Então, é a mesma coisa de você segurar esse corpo aqui, ó, e abandonar, né? Está em queda livre. Eu vou poder, então, fazer essa análise para o estudo específico do lançamento horizontal, no que se refere às características do movimento descrito no eixo Y. Né? Então, o que é que vai ficar para a gente nesse momento? E aí a gente vai dar continuidade, né, a essa nossa reflexão no nosso momento aí ao vivo, que é o seguinte: analisar um lançamento horizontal é a gente fazer um estudo de um movimento que é composto por dois, onde a gente vai poder fazer uma decomposição dos movimentos. De que forma? Analisar o que acontece no eixo X e, de forma separada, analisar o que acontece no eixo Y. São movimentos que acontecem em um mesmo intervalo de tempo, mas que possuem características diferentes. Por que características diferentes, para finalizar? Porque no eixo X não tem aceleração, então o movimento é uniforme, e no eixo Y o movimento é uniformemente variado, onde a aceleração é a da gravidade. Então, todos os problemas relacionados ao lançamento horizontal, e aí a gente vai analisar alguns de forma específica, deve ser estudado fazendo-se essa separação. Eixo X, movimento uniforme, eixo Y, uniformemente variado, são movimentos que acontecem de forma simultânea, mas são independentes, certo? A gente vai dar uma aprofundada nisso daí na aula que se segue ao vivo, então fique comigo, entra lá no linkzinho lá do Meet e até já.